TV Vai Artilheiro. começar aqui. Bom, boa noite para você, Eduardo Barroca. Você mudou a equipe hoje em todos os setores. Uma vitória importante para a equipe do Ceará. O que não te agradou, apesar da vitória, Eduardo? Bem, boa noite. A gente, nesses primeiros jogos, 4 jogos, eu acho que a gente conseguiu desenvolver algumas questões, principalmente de organização defensiva, que eu entendo que seriam interessantes. E também desenvolvemos muito bem, na minha opinião, nesse curto espaço de tempo, um primeiro momento de construção. Ficou pendente muito um segundo momento de construção e a definição, porque realmente nos últimos jogos a gente não conseguiu transformar, principalmente a posse da bola, em oportunidade de gol. Do jogo do Vitória para cá, eu tive que basicamente concentrar em 2 segmentos. A recuperação física, porque vínhamos de uma sequência pesada, jogadores desgastados, e o terço final da gente, eu chamo de sentimento de urgência ofensivo. É quando a bola chegar próximo da área dos caras, a gente encarar aquilo ali como um prato de comida, entrar na área para fazer o gol, entrar com mais jogadores, chutar de fora da área, atacar o espaço, realmente criar desconforto para a defesa do adversário, em que em alguns momentos a gente não estava conseguindo fazer da forma como era adequado. Acho que hoje a gente melhorou nesse sentido. Saímos na frente, levamos vantagem para o intervalo, que é uma característica que eu gosto muito. Gosto muito que as minhas equipes trabalhem um primeiro tempo muito forte, um início de jogo muito forte, para sair na frente e levar vantagem para o intervalo. É bastante interessante para o treinador, porque o treinador consegue tomar decisões melhores. Mentalmente a equipe acaba ficando mais equilibrada. Isso aconteceu no jogo com o ABC e aconteceu hoje, 2 vitórias. Acho que hoje foi muito interessante também o fato de não ter tomado gol mais uma vez. E principalmente, e eu acho que é o que deve se dar o mérito, ao empenho dos jogadores, a dedicação deles. Hoje a gente, além da parte tática, além da parte técnica, hoje a gente jogou realmente com coração, com dedicação. Saiu satisfeito com a vitória, obviamente. Mais uma vez, é o início do trabalho, a gente não pode se empolgar. Mas eu falei lá atrás que a Série B é uma competição de consistência, e a gente tem que ir em busca dessa consistência. Mesmo com a vitória, temos diversos pontos a melhorar. Vamos ter uma semana livre para trabalhar, e para mim é muito importante ter a semana livre, porque a gente vai ter 2 jogos dificílimos fora de casa, em sequência. Acho que vai ser importante para, no primeiro momento da semana, a recuperação física, igualar as condições físicas dos jogadores, para depois, no segundo momento da semana, a gente entrar com aquisição para a gente melhorar outros pontos que a gente precisa. É o início de um trabalho. Barroca, tudo bom? Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Parabéns pela vitória. E até a minha pergunta vai um pouco contrastante, né, do que seria a vitória, porque eu queria falar um pouquinho do desempenho do Ceará, principalmente defensivo. A gente observa que, mesmo não sofrendo gols, o Ceará cedeu muitas oportunidades ao adversário. E hoje a gente voltou a ter um lance capital de uma falha de saída de bola que quase gerou o gol do time do Tombense. E quando eu critico também essa questão do erro da saída de bola, eu quero deixar claro que eu não critico o erro em si, mas sim a não correção desse erro que vem sendo recorrente. Eu queria saber, Barroca, se essa semana de preparação será uma semana que você pode encaixar melhor essa partida inicial, essa saída inicial de jogo, e também se você já conseguiu observar alguns erros que têm sido recorrentes e que você possa corrigir, se você puder citar quais deles que você já observou. Bem, primeiro que eu acho que a semana vai ser muito importante para dar aquisição em todos os sentidos. Reforçar aquilo que a gente tinha dado um salto de qualidade, mas que a gente não pôde treinar pela preservação física. Então, preservar encaixe de pressão, que é uma coisa que a gente pegou rápido, controle do jogo por trás, a saída de bola. Muito importante falar que, se a gente quer que um comportamento seja recorrente, a gente precisa, eu como treinador, preciso dar as condições para os jogadores fazerem isso no campo com posicionamento, mas eu também preciso dar confiança e crédito a eles para arriscarem, porque se a gente quer um futebol de melhor qualidade construindo de trás para frente, em alguns momentos vão acontecer erros e esses erros vão gerar crescimentos. Então, óbvio que a gente quer que isso aconteça com a menor margem de erro possível, com o maior limite de segurança possível. Mas em algum momento vai acontecer o erro e eu assumo toda essa responsabilidade de continuar dando confiança, coragem para que os jogadores façam isso,
porque eu não tenho a menor dúvida que isso vai trazer muito mais benefício do que prejuízo no momento que a gente tiver treinado, repetição. Como eu falei, acho que é muito pouco tempo de trabalho, muitos jogos, 5 jogos, e eu acho que a gente tem grande potencial para evoluir pelo que eu vejo de dedicação e vontade dos jogadores de crescer. Barroca, boa noite, parabéns pelo resultado, parabéns pela vitória. A minha pergunta vai de acordo mais ou menos do que você falou até agora aqui na entrevista coletiva. Você destacou o tempo que o time vai ter, né, de treinamento até o próximo jogo, que é realmente válido demais. Como você disse, chegou um jogo atrás do outro, teve jogo de decisão de Copa do Nordeste. E você disse que vai trabalhar alguns pontos precisam ser corrigidos. Se possível, eu queria entender um pouco quais seriam esses pontos. Se você pode expor aqui o que é que você enxerga de urgência, né? Você falou até, explicou o que é o sentimento de urgência. Eu quero te perguntar o que é que tem na tua cabeça pode ser a urgência para treinar esse time. Eu uso o termo sentimento de urgência em 2 cenários com os jogadores. Um primeiro defensivo, que é quando a gente tenta construir de trás, a gente sai jogando de trás, e quando acontece algum erro, a gente precisa em 4, 5 segundos fechar rápido o corredor central, configurar logo uma linha de 4, depois configurar a frente da linha de 4, a gente chama isso de sentimento de urgência, né? Que é estar todo mundo em prontidão caso alguém erre, para que a gente não sofra na transição defensiva. E o sentimento de urgência ofensivo é a nossa fome para fazer o gol naquilo que nos aproxima do gol. Então, sem sombra de dúvida, esses 2 pontos vão ser trabalhados na semana. Acho que a gente também precisa trabalhar melhor e aprimorar o nosso encaixe de pressão, para trazer desconforto para os adversários, os times de marcar alto, marcar médio, marcar baixo, os gatilhos, os saltos, uma série de questões táticas que são muito importantes você fazer com repetição, porque o que traz de benefício ter uma semana aberta? É você poder treinar sem pensar em desgaste para o jogo. Então, a gente já vai se reapresentar na segunda-feira, mesmo sendo uma semana livre, nós já vamos treinar na segunda-feira. E aí a gente vai treinar segunda, terça, quarta, quinta, sem precisar pensar num desgaste para o jogo. A gente só vai pensar em poupar e ir diminuindo o vértice da intensidade física do treinamento a partir de sexta-feira. Então, isso é um benefício muito grande, você poder treinar, repetir, dar volume de treino, cobrar a intensidade dos jogadores, fazer os jogadores repetir, sem se preocupar em poupar para o próximo jogo ou que o jogador não está recuperado ainda do jogo anterior. Então, a semana aberta ela te dá essa possibilidade. Além do tempo para treinar de forma aquisitiva, é você treinar de forma qualitativa sem se preocupar com o próximo jogo ou com o descanso do jogo anterior. Então, acho que a gente tem tudo para aproveitar muito bem essa semana. Eu estou ansioso para poder tirar o máximo desses jogadores essa semana, evoluir em diversas questões, para que a gente vá evoluindo. Mais uma vez, vitória importante, time do Tombense, jogadores experientes, um time bom, bem organizado, um time que mostrou no ano passado, brigou no ano passado boa parte da competição na parte de cima, e hoje a gente conseguiu, dentro da nossa casa, fazer um resultado que interessa. Acho que é importante ressaltar aqui a falta que o torcedor nos faz. Eu, principalmente por estar chegando agora, eu estou numa expectativa muito grande de encontrar o torcedor, de ter o torcedor ao nosso lado como esse combustível extra. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Foram 3 jogos fora de casa em sequência, um jogo em casa e agora um segundo jogo em casa sem torcida. Isso faz muita diferença. Eu não tenho dúvida, na hora que a gente for melhorando coletivamente e tiver o torcedor do nosso lado, com certeza o nariz do avião vai apontar para cima. Barroca, boa noite, Pedro Pinheiro da Band. Prazer estar falando com você, parabéns pela vitória. Você falou um pouco da importância da vitória. Eu queria saber mais de você. Essa é a primeira vitória do Ceará em casa, na Série B do Campeonato Brasileiro. Queria saber se era isso, ficava martelando na sua cabeça. Meu time ainda não venceu dentro de casa, o torcedor está cobrando. Há 3 dias atrás, você estava aqui falando na entrevista coletiva, na derrota por 2-0 para a equipe do Vitória. E hoje, por caso, o cenário é totalmente o oposto. Vocês venceram por 2-0. Isso é algo que você realmente estava pensando? O fator casa ele é muito importante na competição longa e, infelizmente, a gente está sem a possibilidade de tirar vantagem disso no momento, né? Isso é um fato. Eu não posso aqui encontrar desculpa. Minha missão é tentar tirar o máximo dos jogadores nesse cenário. O último jogo, a derrota não teve a ver com falta de corrida, com falta de dedicação, nada disso. Foram as questões circunstanciais do jogo, as questões estratégicas que fizeram a gente não vencer o jogo.
Os jogadores estão se dedicando, os jogadores estão querendo crescer. Eu estou esticando a corda nesse primeiro momento, correndo até alguns riscos. Eu estou levando eles ao extremo na questão do treinamento. E quando você leva treinamento ao extremo, você corre riscos. E eu estou optando, nesse primeiro momento, correr os riscos de levar ao extremo. Porque eu não tenho a menor dúvida que daqui a pouco essa escolha que eu estou fazendo vai trazer benefícios claros. Então, eu estou escolhendo ir nessa linha, mesmo com a sequência de jogos, porque eu não tenho a menor dúvida que agora, com a semana aberta e com a sequência do trabalho, a gente vai colher frutos disso que a gente está fazendo nesse primeiro momento. Boa noite, Barroca. Danilo Queiroz, do Futebolês. Barroca, o quanto é importante você ter essa semana, de qualquer forma, fosse qual fosse o resultado, você teria a semana aberta, como vocês chamam, né? Uma semana de treinos. Mas ela acontece com vitória, ela acontece pós-vitória, né? O quanto é mais importante, não sei nem se a palavra importância, mas o quanto é melhor ter a semana com vitória e não com outro resultado, se te dá alguma tranquilidade a mais para trabalhar. Eu acho que a vitória, na minha forma de ver, nessa circunstância que a gente está, ela traz muito mais conforto, na minha visão, de fora para dentro, porque quando você não vence, a pressão de fora ela acaba entrando. Mas, para mim, pessoalmente, eu tenho muita convicção naquilo que eu estou fazendo, eu tenho muita convicção naquilo que eu vim fazer aqui no Ceará, e se com vitória, empate ou derrota, não mudaria em nada a minha convicção daquilo que eu entendo que essa equipe pode entregar, né? Eu não é porque no jogo com Vitória a gente saiu daqui derrotado que eu mudei uma vírgula na minha convicção sobre esses jogadores. Hoje, a pauta central da minha preleção com eles foi continuar jogando com coragem, continuar arriscando, jogando com alegria, obviamente com responsabilidade, mas que a gente não perdesse confiança e coragem para fazer o que a gente está treinando para fazer. Então, eu tenho convicção plena no caminho que está sendo pavimentado, no alicerce do início do trabalho, independente do resultado. Muito bom, conseguiu o resultado, a gente conquista mais 3 pontos, a gente sai de uma zona que é incômoda, mas a minha convicção não muda uma vírgula. Eu continuo querendo fazer a equipe evoluir, eu continuo entendendo que a gente precisa aumentar nosso nível de exigência, nossa educação interna de trabalho. Eu vou esticar a corda com esses jogadores, eu vou levar eles ao limite do que eu puder, do que seja adequado e coerente com relação à carga de trabalho e treinamento. Eu vou escolher levar no limite. Eu não sou um treinador muito de tirar o pé com relação a isso. Eu acredito muito em seleção natural. O jogador que eu tenho 26, 27 jogadores, eu vou jogar todo mundo para cima, e aquele jogador que não se cuidar, aquele jogador que não acompanhar, ele vai ficar pelo caminho, pelo processo de seleção natural. Então, a minha escolha vai ser essa. Jogar todo mundo para cima, exigir o máximo. Sabe aquela parte do filme Tropa de Elite, que a primeira fase do curso, o Capitão Nascimento fala assim, os corruptos e os fracos caem logo nessa primeira fase. É mais ou menos o que eu estou pensando para a gente. Elevar o nível coletivo lá para cima, ter a percepção e a resposta dos jogadores, que eu estou tendo, que está sendo ótimo, e aproveitar isso nessa semana. Barroca, boa noite. Eduardo Trovão também, do Futebolês. Eu queria que você falasse do Nicolas. Eu sei que a vitória é de todo mundo, mas me pareceu que hoje o Nicolas, não só pelo gol que fez, mas conseguiu encaixar melhor dentro do time. Ele não ficou muito limitado a marcar a saída de bola dos zagueiros e tentar diminuir o espaço da saída de bola do adversário. Ele participou mais do jogo, né? Queria que você falasse disso e do gol também, né? Confiança para ele, claro. Na minha forma de pensar o jogo, o centroavante, ele não tem só a função de empurrar a bola para dentro, porque é muito pouco. No dia que ele não conseguir fazer o gol, ele precisa ter outras coisas para vender para a equipe. E o Nicolas é um cara que trabalha para a equipe. O Nicolas é um cara que pressiona, o Nicolas é um cara que ajuda a bola aérea, a bola parada, o Nicolas é um cara que, quando a gente está marcando baixo, ele compacta junto com a equipe. Vocês podem perceber que a gente não defende com 9 e o Nicolas respira lá na frente com os zagueiros. O Nicolas vem, encosta junto com a equipe para ser a primeira opção de passe quando a gente recupera. É um jogador experiente, é um jogador que entrega muito para a equipe, e eu tenho uma expectativa muito grande dele continuar crescendo pela postura que ele tem. Profissional de altíssimo nível, que tem toda a minha confiança. Estou feliz pelo gol dele, mas muito mais feliz
pelo que eu tenho visto ele entregar para a equipe, pela vontade dele de dar certo aqui. Ele fez uma escolha de estar aqui. Ele estava em uma outra equipe, uma equipe de Série A, até como protagonista jogando, e ele fez uma escolha. E logo quando eu cheguei, eu tive uma conversa individualizada com ele, e ele me falou frontalmente a alegria dele de ter feito essa escolha de estar aqui. Ele veio para cá com consciência, sabendo dos objetivos do clube e muito interessado em realmente colaborar. E ele mostra isso dentro de campo. Barroca, boa noite. Sou o Casqueiro da Rede Múltipla de Comunicação. Primeiro eu quero lhe dar os parabéns, porque eu vi hoje um Ceará diferente do que vi do jogo contra o Vitória. Vi o Ceará mais compactado, né, com o Chay saindo para encostar lá nos atacantes. E eu queria saber do Barroca, pedir até o torcedor que tem um pouquinho de paciência. Você chegou aqui, não teve tempo para treinar. Eu sei que muita parte da imprensa bate no treinador, mas a gente também precisa ver o dia a dia, saber. Eu sei que você pode entregar, mas eu queria saber aqui de verdade. Você mandou uma mensagem agora para o torcedor do Ceará. O Ceará com mais 4, 5 contratações. O Ceará briga na parte de cima da tabela. O Ceará é um time grande para estar na Série A em 2024. Qual a sua visão? Porque a gente assistindo o jogo, a gente vê algumas deficiências no Ceará. Vê a sua correria em relação a encaixar, a trazer a composição correta. Mas ainda está faltando alguma coisa. Com mais 4, 5 contratações, o Ceará briga pelo acesso e briga pelo título da Série B, Barroca? Bem, o nosso objetivo é chegar no final do ano, no final da temporada, com o acesso, né? Não só peças individuais, como você falou, mas a gente precisa dar um salto de qualidade na nossa educação de trabalho de uma forma geral. A gente precisa melhorar muito ainda a nossa coletividade, isso é uma missão minha. Eu preciso encontrar cada vez mais soluções coletivas para as nossas dificuldades como equipe e dar esse caminho aos jogadores e, ao mesmo tempo, os jogadores precisam ir crescendo individualmente, a competição interna entre eles precisa estar cada vez mais de alto nível e eu acredito que, assim, passo a passo, é um início de trabalho, é o 5º jogo em 17 dias, né? 5 jogos em 16 dias, né? É muito, muito prematuro ainda a gente querer padrões coletivos numa realidade como essa. Mas a gente vai precisar, dentro dessa realidade, consistência. Eu não tenho a possibilidade de ter 15, 20 dias para o campeonato. Vamos treinar, vamos organizar, vamos exigir fisicamente dos jogadores. Eu não consigo fazer isso. Essa não é a minha realidade. Então, eu vou precisar, dentro do campeonato, ir esticando a corda, ir tirando o máximo. E vamos ver como é que os jogadores reagem. Por enquanto, o meu sentimento é o melhor possível, inclusive no jogo que a gente não venceu, com relação à dedicação, à entrega. Essa vitória aí é mérito dos jogadores pelo que eles fizeram. Eu estou dando estímulo e estou recebendo a resposta deles, de evolução. Então, é um caminho bastante longo, é um início de trabalho, mas eu tenho convicção que no final, se a gente continuar evoluindo dessa forma, a gente vai conseguir o objetivo. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Valeu. Boa noite. TV Artilheiro.